Olá, irmãos! Seja bem-vindo a mais um culto da Missão Paixão e Compaixão. Nós esperamos que você e sua família estejam bem nesse momento. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim, e eu o invocarei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Livra-me, ó Senhor. O Senhor é compassivo e justo. Sim, nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Quando estou abatido, Ele me salva. Ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Nesse momento que nós estamos vivendo, a nível mundial, todos nós sofremos muitas perdas de pessoas próximas, pessoas queridas. E nesses últimos meses o Senhor tem falado muito comigo sobre descanso. Que Ele é o nosso lugar de descanso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então hoje eu quero te encorajar a relembrar a sua alma disso. De que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Ele ouve a súplica do nosso coração. Ele ouve os nossos lamentos, as nossas tristezas. O Senhor, Ele não nos desamparou nesse momento. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo justo. Então, nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de tristeza, relembre a quem a sua alma deve servir, em quem a sua alma deve descansar, que é no Senhor. E eu queria orar com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos presenteou, por mais um dia que o Senhor nos permitiu estarmos juntos louvando o Teu nome, Pai. Nos ajuda, Senhor, a relembrar a nossa alma da Tua fidelidade, relembrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o Senhor não perdeu o controle e que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor é o nosso lugar de descanso, o Senhor é o refrigério das nossas almas. Pai, nos ajuda a relembrar e a nos deleitarmos nessa verdade, Senhor, porque é em Ti que nós devemos, Pai, confiar em meio a todas as circunstâncias e é em Ti que nós devemos descansar, Pai. Ajuda-nos nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Fique agora com o momento de louvor, junte a sua família e vamos adorar o Senhor juntos. Canção ecoa desde a eternidade, é uma resposta à tua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação, todos te adoram. Todos te adoram. Uma canção ecoa desde a eternidade, é uma resposta à tua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação, todos te adoram. Todos te adoram. Todos te adoram. Todos te adoram. Uma canção ecoa desde a eternidade, é uma resposta à tua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação,
todos te adoram, todos te adoram, todos te adoram, todos te adoram. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Como descrever aquele que o tempo e o espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime e habita na eternidade? Como descrever aquele que o tempo e o espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Como descrever aquele que o tempo e o espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, tu és santo, santo, santo. Como descrever aquele que o tempo e o espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Como descrever aquele que o tempo e o espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo.
Tu és santo, te entronizamos, pois tu és santo. Ele é santo, Ele é santo, Deus. Não há outro, não há outro Deus. Ele é santo, Ele é santo, Deus. Não há outro, não há outro Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Oh, 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 Ele é santo, Ele é santo, Deus. Não há outro, não há outro Deus. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Deus. Não há outro, não há outro Deus. A Ele a glória, 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 a Ele a glória. Oh, 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 Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus.
as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Está sentado, ao que está sentado, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Que está sentado, ao que está sentado, e ao Cordeiro seja o louvor, 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 seja o louvor.
ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Olá, irmãos, bom dia. Nós estamos aqui na construção, na obra da nossa comunidade, e eu queria dar um pequeno update para vocês de como estão as coisas. Bem, nessa primeira fase é uma fase bem estrutural, né? Bem de estruturação mesmo, de base, de alicerce. Então as primeiras 3 semanas foram semanas assim com muito trabalho e às vezes não aparece tanto aquilo que está sendo feito. Mas as próximas 2 semanas vocês vão começar a ver uma mudança bem radical assim naquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, como vocês podem ver, nós já começamos a levantar as paredes e essa semana vamos continuar levantando as paredes, vamos encher as colunas. Então estamos aqui com força total na construção. Essa semana também, a partir da semana que vem, nós vamos começar a levantar a estrutura metálica aqui na frente. Vamos ter um mezanino, uma estrutura também com salas na parte logo na entrada, no hall de entrada. Então essas próximas 2 semanas vão ser com muito trabalho e vai começar a tomar um corpo. Na segunda fase nós já vamos ter uma fase mais de acabamento, né? E aí é quando a gente vai começar a ajustar e as coisas vão começar a mostrar uma certa beleza. E provavelmente a terceira fase vai ser aquele acabamento fino, né? Que a coisa vai realmente ajustando e ficando do jeito como nós estamos sonhando e ansiosos em ver como tudo isso vai ficar. Então, com tudo isso, com todo esse trabalho, com tudo que está acontecendo, como vocês podem ver, nós precisamos que vocês continuem tendo um coração generoso, estejam conosco nessa missão e ansiosos para nós estarmos aqui celebrando juntos, adorando junto, possamos estar louvando ao Senhor, vai ser muito bom. Então, nós contamos com vocês para que continuemos nessa jornada de generosidade. Então, como vocês sabem, a nossa lista está aí, correndo nos nossos grupos. Nós já conseguimos, já atingimos 50% do valor dos 60 mil reais. Nós já conseguimos os 30 mil reais, mas precisamos bater a meta principal, porque é o que vai dar o corpo, é o que vai dar o impulsionamento a finalizar toda essa parte de estrutura, ok? Nós temos também a rifa que está correndo aí, então se você puder, continue colaborando, concorra aí à rifa que vai ser muito bom. E logo mais à noite nós teremos o nosso culto, como vocês já estão vendo, as cadeiras já estão arrumadas e estamos ansiosos para estar juntos hoje à noite, tendo um tempo de adoração junto, louvando ao Senhor, orando, celebrando e se regozijando já um pouco daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Então,
Esperamos vocês aqui e continuem contribuindo conosco. Amém? Deus abençoe vocês. Tamo juntos. Fica na paz. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Passando aqui com vocês para deixar uma breve palavra que está lá em Atos 2, 42 a 47. É uma passagem muito conhecida de toda a igreja, de todos nós. E queria compartilhar brevemente com você. Era algo que eu estava meditando esses dias, algo que é sempre bom a gente estar relembrando e meditando através aí do Espírito Santo a respeito dessas questões práticas que os irmãos tinham na construção da igreja do primeiro século. É algo que precisa ser muito vivo para todos nós, ainda nos dias de hoje, talvez intensamente nos dias de hoje. Diz assim Atos 2, 42 a 47. Todos eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e repartiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então nós vemos aqui que a vida dessa comunidade ela envolvia devoção, envolvia uma dedicação de coração ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Tudo isso que eles faziam verdadeiramente e com fidelidade. O Senhor tinha gerado algo no meio deles, o Senhor tinha derramado o seu Espírito, como nós vemos um pouco antes, no dia de Pentecostes, mas o povo também, de alguma forma, dava uma resposta em meio a tudo aquilo que o Senhor estava gerando no meio deles. Então aqui nós vemos um estilo prático dos irmãos da igreja no primeiro século, onde eles estavam verdadeiramente envolvidos nessa vida em comunidade. Oração, ensino, temor. Eles se reuniam diariamente. Eles tinham uma comunhão genuína, verdadeira, mas uma comunhão no sentido muito mais amplo, além de alimentar amizades. Não era isso. Tinha isso também. Mas a comunhão no sentido aqui, no sentido de koinonia, era essa expressão da própria vida de Cristo na comunidade. Então, a identidade deles sendo solidificada espiritualmente através do Espírito Santo. E além disso, essa comunhão era entre eles. Mas uma comunhão não apenas de amizade, como eu falei, mas uma comunhão de alegria, uma comunhão também de tristeza, uma comunhão de vitória, mas uma comunhão também de derrota, uma comunhão de sofrimento, onde eles passavam pelas lutas juntos, passavam pelas dificuldades juntos. Eles estavam verdadeiramente conectados entre eles e principalmente conectados com aquilo que o Senhor havia se derramado sobre eles e estava fazendo entre eles. Então, esse é o sentido de comunhão cristã. Vai além de nós alimentarmos a amizade. Se precisava exortar, eles exortavam. Se precisava ensinar, eles estavam constantemente ensinando. O discipulado era uma vida prática, era algo prático, era algo constante. A oração, o jejum,
a pregação da palavra. Então, nesse sentido mais amplo de comunhão, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas contribuições financeiras. Então nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, podemos tirar grandes lições desse contexto, dessa prática que os irmãos aqui tinham. Aquilo que fazemos ao Senhor, precisamos fazer verdadeiramente, de coração, genuinamente, com fidelidade. Fidelidade no discipulado, fidelidade no jejum, fidelidade na oração, fidelidade no estudo da palavra, fidelidade na nossa comunhão, fidelidade nas nossas finanças. Então percebe que o Senhor estava fazendo algo no meio daquela comunidade e o Senhor está fazendo algo no meio da nossa comunidade hoje. De que forma eu e você temos respondido a Deus? De que forma eu e você temos correspondido com aquilo que Deus está fazendo no meio da nossa comunidade? Então são muitas coisas, queridos. A nossa fidelidade é uma fidelidade com um contexto bastante amplo e em tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos ser fiéis a Deus. Então medita sobre isso, reflete sobre isso. Reflete sobre aquilo que Deus fez no meio desse povo, aquilo que Deus está fazendo no meio do nosso povo, no meio do seu povo, que somos nós aqui. E que Deus te abençoe, que você tenha uma semana aí que está iniciando de muita proteção e que possamos estar reunidos fisicamente logo, logo. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Olá, meus irmãos, bom dia. Nós vamos dar continuidade à nossa série de Carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos tratar do capítulo 2, o início do capítulo 2. Eu espero que você esteja aí fiel ao nosso plano, ao nosso projeto de leitura de toda semana. Nós lemos a Carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos tratar do famoso capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Então, convido você a abrir comigo sua Bíblia, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 1. Vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensei as mesmas coisas. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um ou os outros superior a si mesmo. Não tenhais em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar, vamos pedir que o Senhor abençoe esse momento, essa palavra e que Ele fale conosco, amém? Pai querido, eu oro nessa manhã que o Senhor, pedindo pela Tua infinita bondade, que o Senhor fale conosco, trate com os nossos corações em meio a essa pregação, Senhor. Nos dá força, entendimento, clareza de pensamento, para que possamos aprender mais do Senhor e conhecermos um pouquinho mais da Tua palavra e das Tuas intenções, Senhor. Te amamos, te louvamos, no nome precioso de Jesus. Amém. Entramos no capítulo 2 e hoje o tema da mensagem é alegria, unidade e humildade. Eu estava pensando em alguma ilustração
para explicar para vocês como grandeza gera imitação. Grandeza fascinante gera mudança de vida. E é assim na família, no trabalho, nos esportes. E como eu pensei nos esportes, eu estou aqui, vou usar um exemplo, e como grandeza, como exemplo de grandeza vai gerar mudança e desejo de imitação. Talvez muitos que estão escutando, assistindo agora essa mensagem não vão lembrar porque talvez não tinham nem nascido. Mas em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, o time de basquete americano, conhecido como Dream Team, deu um espetáculo, né? Não era permitido que os profissionais, né, de NBA participassem, mesmo que os Estados Unidos tinha um time muito forte, mas de alguma forma eles conseguiram que os astros da NBA e alguns que estavam ali início de carreira participassem das Olimpíadas. E assim foi formado um time assim, espetacular, tanto que eles pegaram o time da Angola e fizeram uma diferença de 70 pontos, né? Se você acompanha basquete, você sabe que isso é uma diferença muito grande. Pegaram o time do Brasil e deram uma diferença de 50 pontos. E esse time, era muito interessante, porque a forma como eles jogavam, a maneira como eles se organizavam, né? Além das estrelas como Michael Jordan, assim, Scottie Pippen, assim, todos eles que estavam ali eram observados e jogavam de uma forma majestosa, né? A forma como o time se organizava, como eles trabalhavam como equipe, além de serem já estrelas bem conhecidas, né, dentro do basquete. E o interessante é que as equipes que jogavam com eles, no intervalo, eles paravam e pediam para tirar foto, né? Eles estavam ali todos abismados porque as pessoas que eles admiravam e aquela equipe preciosa e grandiosa equipe estava jogando e eles estavam tendo oportunidade de jogar. E o interessante é que você percebe que aquela glória, né, aquela grandeza, aquele estilo irresistível contagiou o mundo, mudou o estilo, a forma de jogar, a estratégia do basquete, né? Fez com que crianças de todo o mundo, de todo o planeta, quisesse comprar camisa, usar os nomes, né? Muitas crianças falavam, eu quero ser que nem o Michael Jordan quando eu crescer. Enfim, gerou um desejo por imitação, né? Grandeza gera desejo por imitação. E por que eu estou usando esse exemplo aí do basquete para falar e iniciar essa mensagem falando de grandeza? Porque é exatamente nessa passagem que nós vamos tratar um pouquinho sobre grandeza, né? Falar da maior grandeza, da verdadeira grandeza que estava e está em Jesus Cristo, que entrou nesse mundo, e aqueles que viram sua glória e geraram nele um desejo por fazer, né, semelhante, um desejo por imitação. Ele habitou entre nós, ele veio, fez coisas tremendas no nosso meio, mas ao contrário do Dream Team, né, de basquete ou de algum outro esporte, você pode imaginar um Dream Team, não tinha ninguém no aeroporto esperando, não tinha pessoas no intervalo, time adversário tentando tirar uma foto, pessoas admiradas com a grandeza, a forma como eles estavam. Na verdade, ele fez de uma maneira humilde, né, baixa e discreta. E nós vamos entender um pouquinho isso aí. É importante entendermos isso. Aonde Paulo quer chegar com essa pesada e preciosa instrução cristológica para todos nós, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Falar sobre Jesus, como ele entrou nesse mundo e viveu entre nós, o que ele fez, porque foi tão glorioso e é tão glorioso,
E por fim nós vamos ver como isso nos afeta, como isso deve servir como exemplo para todos nós, como nós devemos imitá-lo, né? Observar a sua glória e imitá-lo. E isso precisa influenciar a forma com que observamos o mundo, enxergamos as pessoas, enxergamos o mundo e como nós vivemos, a forma como nós tratamos as pessoas e vivemos a vida. Em resumo, nós vamos ver aí como Jesus, além de ser o nosso Redentor, humilde e glorioso, também é o nosso exemplo de viver. Tá? Eu vou inverter um pouquinho os argumentos aqui. Paulo trata primeiro que nós devemos ser um exemplo e depois ele trata da questão cristológica. E eu vou inverter. Vamos falar um pouquinho sobre a questão cristológica, a questão de Jesus, a encarnação, a sua glória humilde, e depois nós vamos falar um pouco sobre a gente, como nós devemos usar isso como exemplo. Tá? Então, nosso primeiro ponto aqui é: Jesus é o nosso exemplo porque é o nosso Redentor. Tá? Capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo escreveu essa carta, e nós vamos lembrar aqui, ele escreveu essa carta quando estava preso. Ele está longe dos seus amigos, ele tinha implantado a igreja de Filipe, e lá na prisão ele recebeu boas notícias sobre seus amigos, mas também ele recebeu notícias um pouco preocupantes com relação a como eles estavam vivendo, né? Então, ele escreveu essa carta falando do amor de Deus e tratando do assunto que como devemos viver à luz do amor de Deus, e ele ensina corrigindo algumas coisinhas, né, que ele havia detectado, que tinha chegado até os seus ouvidos com relação à igreja de Filipe. Nós vamos ver aqui. O problema era o seguinte, tá? Vou aqui seguir meus pontos para vocês. O pessoal não estava se dando bem. Mesmo a igreja de Filipe funcionando, com saudade de Paulo e tendo afetuosa lembrança de Paulo, eles não estavam se dando muito bem. Era uma incapacidade de convívio assim, muito grande. Né? Imagina, gente da mesma igreja que não se davam, gente da mesma congregação que eram incapazes de obedecer, se submeter uns aos outros, a autoridades, a vida dos irmãos. Algumas pessoas não se entendiam, então estava havendo um conflito, inclusive entre líderes, né? Eles não estavam sendo incapazes assim, de conviver e viver de uma forma onde glorificasse a Deus na sua jornada, né? Então, e Paulo aqui tem instruções assim, preciosas para a vida cristã, né? Para a unidade, ele fala de unidade, e que ele entendia que precisava, né, nesse sentido. Mas Paulo, ele não faz de uma forma onde ele chega e fala: olha, vocês já são adultos, resolvam entre si e toca o barco. Não, Paulo ele é muito mais profundo, né? Ele trata esse assunto de uma forma muito mais profunda, até porque ele não ia confiar em pessoas que estavam considerando-se corretas, né? Certas demais. Imagina o apóstolo Paulo pede: olha, resolvam entre si, e ambas as partes se sentindo corretas ou certas demais, né? O ego vai falar muito mais do que a instrução, do que a palavra de Deus. Então Paulo vai aqui, ele faz algo muito curioso, e eu acho impressionante o que Paulo faz. Ele recomenda, e não só recomenda, ele instrui tratar essas questões, todas essas questões, de uma forma muito prática. Ele usa a teologia, a cristologia, a partir das Escrituras, para guiar essa prática, né? Ou seja, ele fala de Jesus, ele nos dá uma aula de cristologia, né? Uma introdução um pouco pesada,
para nos ensinar, né, como agirmos e como devemos resolver tudo isso e uma forma de viver a vida cristã de fato. E vamos ver isso com calma aqui. Vamos lá. Primeiro, que trata que Jesus é o nosso Salvador, tá? Antes de ser o nosso exemplo. Ele fala sobre seguir a Jesus e fazer as mesmas coisas que Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo. Mas Jesus é o nosso Redentor, primeiro, antes de ser o nosso exemplo. É importante entender a ordem, por quê? Porque nesse ponto, a ordem dos fatores altera um pouquinho aí o produto, ok? Você só vai imitar a Cristo se você primeiro for redimido por Cristo. Se você inverter essa ordem, você vai viver alguma coisa que não é o Evangelho e vai ter uma aparência de Evangelho. Na verdade, nós imitamos a Jesus porque nós somos salvos por Jesus. O Senhor Jesus nos salvou. E porque Ele nos salvou, agora nós imitamos a Ele. Você não pode somar uma imitação com a ideia da salvação. Ou seja, você imita Jesus primeiro e aí Ele vai salvando você. Não, a salvação não é por obras, a salvação não é uma ação humana, mas um profundo ato de Deus em nosso favor. Então, você não pode combinar a sua ação com uma cruz. Se você tentar juntar as duas coisas, somar as duas coisas, está errado. Na verdade, a Bíblia nos ensina que porque Jesus fez tudo por nós, agora nós podemos começar a imitá-lo, né? E aí nós vamos entrar no ponto que Paulo trata aí no versos 5 ao 8, né? Sendo Deus, Ele se humilhou e morreu por nós. Veja o que ele fala aí. Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo fez algo que você precisa pensar no que Ele fez. Né? E o que Jesus fez? Existindo e subsistindo em forma de Deus, como Deus. Mas como assim, gente? Vamos lá. É importante entender isso aqui, tá? Se você se perder nesses pontos, você vai entender errado essa passagem e você vai fazer uma confusão que não vai ser bom para a sua compreensão daquilo que o texto está nos ensinando e que Paulo ensina a igreja de Filipos, logo está nos ensinando também, tá? Então, é vital que você entenda isso acerca de Jesus. Isso é mais importante do que qualquer coisa que você precisa aprender agora, tá certo? Primeiro, Jesus é Deus. Tá? Ele não é um mero homem, um mero ser humano como nós somos. Isso é importantíssimo. Ele é tão Deus quanto o Pai, Ele é tão divino quanto o Espírito Santo. Ele não se tornou Deus ao longo da história, Ele não passou a existir há 2000 anos atrás, né? Poucos atrás. Na verdade, Ele já existia, Ele é eterno. 2000 anos atrás, Ele encarnou, é diferente, tá? O Senhor Jesus é Criador, junto com o Pai e com o Espírito. Né? Pense nisso, não houve nenhum momento onde o Filho de Deus não era Deus. Nenhum momento na história. O Filho é eternamente Deus. Ele eternamente existia em perfeita, eterna comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma falta. Tá? Em eterna bênção, em eterna maravilha e eterna comunhão. Então, a decisão de encarnar e redimir o povo não é porque Deus estava sozinho, solitário, e Deus decide encarnar para ter alguma espécie de comunhão e relação. Não é isso. Deus existe em comunhão em sua trindade. A trindade é uma comunidade, uma comunhão perfeita. E toda a comunhão terrena é um reflexo daquilo que é a trindade. Né? Então, não era porque Deus estava sentindo falta de algo. Né? Não, Ele é autossuficiente. Em todas as coisas Ele é autossuficiente. Não é nada disso. Às vezes a gente acha que Jesus fez essas coisas porque Ele precisava fazer ou sentiu necessidade de fazer. Né? Porque nós
fazemos isso, né? E nós fazemos esse paralelo com as nossas ações, né? Quando a gente faz um ato de bondade pelo outro, é porque a gente sentiu alguma coisa, né? Porque tínhamos algo a ganhar, né? Ou porque de alguma forma se reflete no bem na gente também. Mas veja bem que não foi por isso que Jesus encarnou. Jesus, existindo em forma de Deus, julgou que não havia problema nenhum em continuar nessa situação, sendo Deus. Não seria errado, não seria usurpação, não teria problema nenhum se Deus, o Filho, decidisse manter-se em espírito eternamente. Não seria problema, não teria problema nenhum. Não seria impróprio, não seria ruim. Mas ele não usa da sua superioridade como razão para se esquivar do serviço e da missão. E aqui é uma lição profunda. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele não considerando usurpação, ou ser errado continuar em espírito sendo Deus, com toda a sua grandeza, ele não usou disso para se esquivar da missão ou do serviço. Porque, gente, meus irmãos, se tem alguém superior que poderia ficar de mãos limpas e falar, façam vocês, né? Eu estou aqui só direcionando. Meus irmãos, se tem alguém superior que poderia ficar ali de mãos limpas e falar, né? Façam vocês, é ele, né? Se tinha alguém que poderia ficar dando ordens e só sendo servido, sem levantar a mão para trabalhar, é ele, porque ele é criador de todas as coisas. Se tem alguém que poderia viver exaltado, sem se misturar com a gente, era ele. Ele poderia, se quisesse, considerando a sua posição elevada, e ter ficado lá. Mas ele entende e ele deseja servir. Ele vem para servir e não para ser servido. E isso é maravilhoso. Quem mais seria assim? Quem mais? Ele é maior que todos nós. Entretanto, ele se rebaixa. Entretanto, ele não considera aí essa questão de usar, né, o seu poder para fazer isso. Pense bem, eu e você, nós somos iguais em poder e glória, mas a gente fica tratando como se não fossem, como se fôssemos superior e inferior um ao outro, em certo sentido. Isso não significa que não tenha uma ordem, uma autoridade estabelecida pelas próprias Escrituras. Mas nós somos seres humanos. Nós somos temos a mesma origem, né? Mesmo poder, mesma glória. E nós ficamos tratando um ao outro como inferior e superior. Né? Às vezes nós olhamos a certas pessoas e nós pensamos, né, aquela pessoa é muito chata, ou a outra pessoa muito snob, ou então aquela pessoa sem conhecimento, é incapaz, pessoa tão irresponsável. E nós vamos exaltando indiretamente as nossas responsabilidades e criando um certo contraste nas nossas críticas a outra pessoa, né? E nós fazemos isso, né? Mas, irmãos, nossa distância é mínima. Só que a gente fica se exaltando sobre o outro. Isso é um fato, né? E algumas pessoas, elas acreditam muito sobre si que não corresponde à realidade. Isso em todos os lados. Às vezes de mais, às vezes de menos, mas isso é uma realidade. Uma consequência da queda sobre nós, né? Agora, considere Jesus, existindo em forma de Deus, não julgava errado continuar sendo Deus, mas mesmo assim, ele se rebaixa para andar entre nós. Isso é poderoso, isso tem que ser observado. E Paulo está aqui ensinando, eu inverti a ordem, estou aqui do 5 ao 8 primeiro, ensinando uma cristologia profunda para todos nós. Deixa eu explicar para vocês como se dá essa humilhação. O texto nos explica, né? O texto fala da encarnação. Eu não sei se você já ouviu falar na teoria
da kenosis, né? Que é do esvaziamento. Né? Ele se esvaziou, aqui é a palavra kenosis, ele se esvaziou. Se compreende muito errado isso e se tornou muito popular no meio evangélico isso. A questão é que muitos acham que Jesus deixou de ser Deus a se encarnar. Né? Jesus deixa de ser Deus e agora se torna só homem. E que ele abandonou a sua divindade. Ele virou apenas um ser humano, um mero ser humano. Ele deixou sua onipotência, sua onisciência e tornou um mero humano. Só que o texto não nos diz isso, a Bíblia não nos diz isso. Né? E não é isso que o texto aqui está dizendo. Fala assim, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem. Deixa eu explicar isso para você aqui e vou seguir os meus pontos para você entender claramente isso. Tá? O que está acontecendo aqui? O se esvaziar que a Bíblia fala não é algo separado de tornar servo, ok? Às vezes nós temos uma ideia de que ele se esvaziou e depois de ter se esvaziado, ele se tornou servo. Mas não. Né? O melhor entendimento do texto aqui é esvaziar-se é tomar a forma. Ou seja, Jesus torna-se servo, se torna ser humano, e isso é humilhação. Ele diminui por adição. Ele se torna humilde o ser humano, porque ele adiciona sobre si a humanidade. Tá? Essa é a humilhação. A humilhação não é ele deixar de ser divino. Não é ele deixar a divindade para se tornar humano. Ele é adicionar a sua divindade à humanidade, tornando-se para sempre Deus-homem. Olha isso, gente. Completamente Deus, completamente homem, plenamente Deus e plenamente homem. O Criador do universo torna-se humano, corpo frágil, mortal, que sente fome, sede, precisa ir ao banheiro, sente cansaço, mas continua sendo Deus. Continua sabendo de todas as coisas. Sua chegada nesse mundo é incomparavelmente mais impressionante de qualquer outra chegada, de qualquer time dos sonhos no aeroporto, algo assim. Né? Não se trata de um ser humano um pouco superior chegando para se divertir e triunfar sobre os outros seres humanos. Não. A encarnação é a impressionante ocasião onde Deus, o próprio Deus, se torna um de nós, se torna gente e vem ao mundo para triunfar sobre o mal, o pecado e a morte. Sabe, isso é precioso demais. Você precisa entender esse argumento aqui de Paulo, que Paulo está nos ensinando. Né? Quando ele chega, não tem repórter, não tem pessoas querendo tirar foto, não tem uma calorosa recepção aí dos fãs ali na manjedoura. Né? Tem uns pastorzinhos ali, umas ovelhas, e esse é o seu público, né? Que está ali, vendo ali toda aquela cena. Tá? Nathan Wilson fala sobre a encarnação o seguinte: os anjos sabiam o que se passava. Mesmo que ninguém soubesse, eles entendiam a bizarra realidade de Shakespeare entrando no palco. Deus entra no palco da criação. Deus se fazendo vulnerável, dependente, humano, Deus se tornando Adão. Paulo está aqui nos dando uma cristologia sólida, profunda, para compreendermos seu argumento de imitação. Então o seu público não era algo espetacular aqui, né? A história continua. Ao invés desse rei ser adorado, ele é perseguido. Rei Herodes, né? Fica sabendo e pede para derramar o sangue de todos os primogênitos, os primogênitos das crianças que tinham nascido, sendo recém-nascidas, né? Ali. E essa humilhação vai continuar, né? Tornar-se humano é apenas o começo da humilhação de Jesus. E ele se humilha, velando sua glória, com um corpo totalmente humano, e assim será para sempre. Pensa comigo, pense bem.
Jesus vai ser eternamente homem por nossa causa. Ele poderia ter ficado em espírito, decidido ficar em espírito para sempre, mas ele decide ser homem, ele decide se tornar gente. Não foi uma missão temporária, onde ele fala, eu vou lá, passo 33 anos, fico lá no meio daquela bagunça, né? Dessa confusão total, desse negócio humano, depois eu volto e volto a ser só Deus e está tudo resolvido. Não. Ele é para sempre o Deus homem, o Filho de Deus encarnado. Agora, nesse exato momento, ele carrega no seu corpo as marcas da dor, da crucificação. E esse foi o primeiro passo da humilhação. Ele não julgou ser um problema, continuar sendo Deus, mas ele não se esquivou da missão e ele veio. E o texto fala mais, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, a obediência é parte da humilhação. Essa obediência é ele se fazer alguém embaixo da lei, sendo que ele quem deu a lei. Ele se faz humano, sujeito à mesma lei que todos nós. Ele cumpre de maneira perfeita, né, a lei. Ele vive por nós, ele morre por nós, e sua obediência afeta as nossas vidas. E ele é obediente até a morte, morte de cruz, morte vergonhosa, morte de pecador maldito. E o que ele fez para merecer isso? Nada. A sua humilhação consiste em ser tratado como eu e você deveríamos ser tratados. Jesus morre pelo seu povo. Jesus ressuscita pelo seu povo. Jesus vive pelo seu povo. E todas essas coisas ele fez por nós. Esse é Jesus Cristo. O mais glorioso andando sobre a terra, mas com a sua glória ali velada, escondida e salvando o seu povo. Isso é muito precioso, isso deve afetar as nossas vidas. E Paulo explica para a gente aqui, agora, qual a resposta que eu e você precisamos dar. E isso vai muito além do que aceitar Jesus, tá? Muito mais. Entenda, é importante. Se um dia você aceitou Jesus, que bom. Espero que isso tenha sido verdadeiro, não apenas um momento de comoção, mas verdadeiro. Mas o chamado vai muito além do que aceitar Jesus. É se você ver essa glória, se você perceber quem você é à luz de Cristo, se ele morreu e viveu por você, se você é um discípulo de Jesus, de fato, não alguém só que aceitou Jesus, mas um discípulo de Jesus, você precisa agora vestir essa camisa, né? Imitar o seu herói, o seu Salvador, andar como ele andou e buscar ter as mesmas ações, as mesmas atitudes, fazer o que ele fazia. E esse vai puxar aí o nosso segundo ponto. Tá? E agora nós vamos trabalhar a primeira parte do capítulo. Lembra que nós invertemos um pouquinho uma ordem. O segundo ponto é nossa resposta ao que Jesus faz e fez. Imitar Jesus resulta em servir e nos unir aos nossos irmãos. Vamos lá. Vamos ler o verso 1 até o verso 5. Tá? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por unidade, humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Gente, olha que interessante. No capítulo anterior, Paulo fala algo que é até um pouco estranho, mas é forte, né? Viva de maneira digna do Evangelho.
Às vezes nós temos tanto medo de pregar salvação pelas obras que nos esquecemos que Jesus nos chamou para vivermos de maneira santa. Tá? E a decisão, a prática da santidade, ou a decisão de viver de uma maneira santa, não significa salvação pelas obras, significa que você entendeu que você é discípulo de Jesus. E você precisa viver de uma maneira digna do Evangelho. Paulo não tem aqui nenhuma vergonha de falar para os filipenses, para eles andarem de uma maneira digna e parar de andar nos seus maus caminhos e imitar a Jesus. Imitar envolve servir e estar em união com seus irmãos. E aqui ele começa a tratar um problema. Lembra que nós falamos no início? Tratar um problema que estava estabelecido ali. Vamos ver. Veja o que, no fundo, o objetivo de Paulo é mudar a forma de pensar e agir dessas pessoas. Ele fala de exortação, consolo, afeto, comunhão, pensar a mesma coisa, agir da mesma maneira, né? De forma semelhante. E em nossas vidas nós temos que lidar uns com os outros. Nós não podemos fugir disso, né? Nenhum de nós somos chamados para vivermos isolados da comunidade cristã. Para sempre nós vamos estar juntos. Se nós pensamos em eternidade, nós precisamos entender que nós vamos passar a eternidade com outros irmãos. Nós estamos unidos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós vamos estar com os nossos irmãos. Não tem como viver isolado da comunidade cristã. E viver junto com os nossos irmãos, nesse corpo, nessa vida, isso gera atrito. Não temos como fugir disso. Porque cada um de nós, eu e você, somos o quê? Pecadores. E pecadores, quando são colocados juntos, geram uma massa crítica, né? Geram reações ruins. E Paulo nos instrui aqui. Nessa vida, nós vamos ter que consolar uns aos outros. Nós vamos ter que ter um afeto uns para os outros. Vamos ter que exortar uns aos outros. A gente precisa de uma orientação para começar a viver de maneira digna do Evangelho e na nossa relação. E nisso, eu volto aqui, gente, a falar sobre a atitude de Paulo. Olha que interessante. O objetivo desse texto de Paulo, desse texto cristológico de Paulo, aqui pesado, essa explicação maravilhosa sobre a encarnação, né, sobre o esvaziamento de Cristo, sobre ele se tornando gente, se tornando homem, tem um objetivo: ensinar a gente a viver, ensinar como nós devemos tratar uns aos outros. Toda essa investigação da doutrina da encarnação que Paulo faz aqui serve para nos ensinar como nós devemos andar no nosso dia a dia. Aqui é uma instrução, existe uma instrução profunda, como nós devemos andar no nosso dia a dia. Olha só, Paulo está mostrando aqui que a teologia da redenção, né, o caminho da redenção, a história da redenção, é a base para vivermos o dia a dia. Você quer saber lidar com seus irmãos? Você quer aprender a amar o próximo? Você quer aprender a viver como o próximo? Aprenda a teologia da cruz. É o que Paulo está falando aqui. Aprenda a cristologia. Aprenda o que Cristo fez. Tá? Estude sobre o que Cristo fez e a profundidade disso. Porque isso vai afetar a forma como nós nos relacionamos e a forma como nós agimos. Talvez você já ouviu, vou estudar teologia, cristologia, isso vai esfriar o amor, você precisa escolher entre estudar e viver, né? Entre optar entre a verdade e o amor. A Bíblia não dá espaço para essas tolices. Tá? Você quer aprender sobre amar o próximo, estude o que Cristo fez. Paulo entende que o jeito de convencer esse povo a deixar de bobagem e amar uns aos outros é fazendo que eles entendam a maneira profunda o que Cristo fez, o que Ele é e como isso afeta as nossas vidas.
E eles precisam pensar da mesma maneira. Até porque aí não tem separação entre verdade e amor na Bíblia. Verdade e amor estão unidos, né? Unidos ali. E ele diz assim, ó, tenha o mesmo sentimento. Deixa eu explicar um pouquinho isso para você aqui. Paulo não está propondo uma ação fora de Cristo, né? Algo do tipo assim, ele fez, agora você olha e você faz. Não é isso. A ideia é que uma vez que Cristo nos redimiu e estamos unidos a Ele, a santificação é um processo em que Deus nos faz ficarmos mais parecidos com Jesus. Ou seja, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo trabalhados para estarmos mais parecidos com Jesus. Isso vai fazer com que a nossa mente e o nosso coração sejam moldados, unidos a Ele. E Deus, quem cria em nós essa mente, e essa forma de pensar. Mas nós fomos chamados para usarmos aí ferramentas, as ferramentas que temos, e colocarmos em prática tudo isso, de maneira que isso afeta a forma como nós observamos o mundo e tratamos uns aos outros. E Ele manda a gente fazer. Ele fala assim, tenha o mesmo sentimento. Bem, vamos lá. A palavra sentimento aqui é um pouco diferente como utilizamos hoje, tá? Quando falamos de sentimento, nós pensamos aí em arrepios, comoções, sei lá, uma explosão de afetos, dando a entender que Paulo está aqui falando o seguinte, sinta como Jesus. Ou seja, enquanto você não sentir como Jesus, não faça. Não é isso. Não é isso que Paulo está ensinando. A palavra traduzida aqui é a mesma palavra utilizada no verso 2. Pense a mesma coisa. Tenha o mesmo sentimento. Isso significa o quê? Que ele está aqui falando, pense como ele pensou. Pense como Cristo pensou. Tenha a mesma maneira de enxergar o mundo. A mesma maneira de enxergar os outros. A mesma forma de agir. E é isso que ele está dizendo. É uma questão de atitude. Paulo está aqui dizendo o seguinte, procure ver o que Jesus fez, aplique isso na sua vida, no seu dia a dia, tenha a mesma atitude, a mesma maneira de fazer. Se você é de Cristo, você entende o que Ele fez, e o que Ele fez vai servir de exemplo e você precisa ter a mesma atitude, fazer a mesma coisa. Gente, vamos entender de uma forma mais prática tudo isso. Se você entende o que Ele fez e a forma de pensar que o levou a morrer por nós, você precisa pensar do mesmo jeito com relação aos seus irmãos, que estão ali no mesmo corpo que você, na mesma igreja com você, servindo na mesma liderança com você. Você precisa pensar do mesmo jeito. Precisamos pensar do mesmo jeito. Olha só, se Cristo, que podia ser exaltado, pensou em servir os seus irmãos, quem é você? Quem é você? Quem sou eu para não fazer o mesmo? Quão superior você é ou eu sou, achando que nós não devemos cuidar dos nossos irmãos? Por isso, ele insiste aqui. Tenha o mesmo modo de pensar. Será que ele está aqui falando que nós não podemos ter aqui diversidade de opinião? Não, não é isso. E que temos que escolher a mesma roupa, falar do mesmo jeito, gostar das mesmas músicas, gostar dos mesmos filmes. Não é isso. Unidade de pensamento não é isso. Tampouco não é o mesmo que concordar em cada ponto doutrinário. Tá? Entenda bem isso aqui. Não é isso. Nós somos finitos, nós somos pecadores e a nossa santificação vai se desenvolver muito, muito isso. Nós vamos aprender muita doutrina aí ao longo da vida, Temos certezas de algumas coisas, outras nós não temos tantas certezas assim. Nós não vamos entender por completo agora, ter todas as doutrinas corretas, ajustadas com os textos bíblicos e tudo aí muito, muito claro. Não. Ainda não temos a mente de Cristo por completo,
Então, isso vai ficar difícil nós concordarmos em todos os aspectos, em todas as minúcias doutrinárias, porque nós estamos aprendendo e nós temos a palavra do Senhor e uns aos outros para aprendermos isso ao longo da jornada. E é interessante, outro dia um irmão veio me mostrar uma passagem bíblica onde ele fazia aí ele fez uma harmonização, uma correlação, e ele me perguntou se eu já tinha visto isso. Eu falei que sim, já tinha visto, e ele estava ali maravilhado, mas eu fiquei muito feliz em ver isso, porque nós somos lembrados que sempre nós vamos ter um espanto ao nos depararmos com as Escrituras. A vida toda, né? Você vai estar ali velhinho, lendo a Bíblia, e você vai ficar espantado, olhar e falar, nossa, como eu nunca vi isso antes. Então nós estamos sendo santificados, o Espírito está trabalhando em nós, e nós vamos, a cada momento que nós lermos a palavra, nós vamos ser impactados, vamos sendo impactados por essa palavra, né? Então, ter o mesmo pensamento não significa concordar com todas as coisas, porque todos nós estamos crescendo. Mas significa termos a mesma maneira de pensar, uma maneira que reconhece Cristo, que Cristo é o Senhor, uma maneira que reconhece que somos semelhantes, uma maneira que reconhece que devo preferir o próximo em amor. Ele está aqui dizendo que temos que ter uma identificação tal uns com os outros que vem da identificação que temos com Cristo, e que isso muda a nossa vida. Se você entender isso de verdade, tá, gente? Você vai parar de agir por partidarismo. E o que é agir por partidarismo? É porque nós, às vezes, estamos tão envolvidos num ministério particular, numa igreja, ou em alguma coisa que nós estamos fazendo para o reino, que nós só temos o olhar para isso, né? Tal grupo, isso é melhor para os jovens, isso é melhor para as crianças, mas é lógico que nós vamos sempre trabalhar com o melhor que temos, para dar o melhor que temos, dentro daquilo que nós propomos como serviço, como ministério. Mas nós não devemos, nosso chamado não é para defender causas diferentes na igreja. Nós precisamos pensar como Cristo, buscar fazer pelos meus irmãos, pelos nossos irmãos, pensar como Jesus. Nós precisamos fazer por humildade, parar de fazer por vanglória, sabe? Jesus fez por humildade, Ele nos colocou em primeiro lugar. E quem é você, quem sou eu, para se colocar como um primeiro, né? Mas por que isso é tão difícil para nós? Né? Por que isso é tão difícil para nós? Vivemos isso. Né? Você fala, pastor, você não sabe como fulano é chato, você não sabe como fulano é irresponsável, você não tem ideia, eu sou uma pessoa super organizada, super responsável, e eu não suporto a irresponsabilidade do fulano, ele me irrita, ou a forma como ele fala, como ele pensa, e isso nos incomoda. Sim, existem coisas que, irmãos, que, dependendo da forma como nós, a cultura que temos, nos incomoda. Mas isso não vai ser motivo para não nos misturarmos. Tá? Porque o Senhor nos chamou para caminharmos juntos. E como nós devemos evitar esse tipo de separação? Porque é incrível, Paulo está tratando um problema aqui na igreja de Filipos. Né? Vamos pensar mais uma vez um pouquinho, eu tirei um exemplo aqui do esporte. Pense um pouco no esporte, né? Você já viu quando pessoas que gostam de futebol, eles se encontram para conversar? Né? Mesmo que eles estejam ali, que eles torçam para times opostos, né? Diferentes. Você já viu? Eles conversam, ou a turma que gosta de futebol americano, de basquete, ou as pessoas que gostam da mesma série. Você já viu uma pessoa conversando sobre aquela série? Elas têm culturas diferentes, elas têm pensamentos diferentes, mas elas se encontram naquilo que elas têm em comum. Né? Elas, mesmo que elas não pensem exatamente, mas elas têm um ponto em comum.
uma maneira de pensar, um gosto que é similar, né? Porque eles têm um interesse básico. Esse é o ponto que os define, né? Que dá uma maneira de viver. Ou seja, porque mesmo eles torcendo para times opostos, eles conversam sobre o futebol e isso acaba unindo, conversando, a conversa flui, porque eles têm um interesse básico. Eles têm algo que define uma maneira de viver. Desse mesmo modo, em termos bíblicos, nós temos um interesse básico que está na raiz do nosso ser, que define quem nós somos. E por isso, não pensamos igual, mas cada detalhe acerca da vida parece que vai dando um sentido diferente, mas isso que nos une nos faz ter um interesse em comum, uma visão de mundo em comum, uma forma de ver a vida um outro comum. Talvez aí você tenha amigos que você gosta de conversar sobre a vida, sobre certos assuntos, a conversa flui, né? Vocês já tiveram experiência de sofrimento, passaram por tantas coisas juntos, e isso uniu. Então, aquilo que nós falamos, pelo menos duas pregações atrás, né, uma pregação atrás, que é quem já foi para a guerra junto, né, tolera mais seu irmão. Quem tem feridas de guerra, né, cicatrizes de guerra, tolera mais o seu irmão. E Paulo aqui, gente, nos mostra, ele nos lembra isso, que vocês são povo de Deus, pertencentes a Jesus, que morreu e ressuscitou. Então vocês têm uma identidade básica. Eu e você temos uma identidade básica, que supera qualquer coisa nesse mundo. Nós precisamos olhar aos nossos irmãos difíceis e aprender a olhar e ver que eles estão em Cristo, que eles são de Jesus. Sabe aquele irmão, aquela irmã difícil? Aquele irmão complicado? É alguém por quem Jesus morreu. E você precisa aprender a fazer como Cristo. Né? Imagine o que é ser o seu irmão. A gente não pensa muito nisso. Nós destacamos mais as diferenças, o que nós não gostamos, mas nós não pensamos o que é ser o nosso irmão. Todos nós somos pecadores em recuperação. Todos nós lutamos contra certos pecados. Alguns já venceram pecados que nós lutamos. Outros, nós já vencemos alguns que o meu irmão ainda está lutando. Então, ainda lutamos contra certos pecados. Um deles seja mais difícil que o outro. E o chamado de Paulo aqui é para que você olhe para os seus irmãos com os olhos de Cristo, como alguém que deve receber o seu amor, independente de qualquer coisa, independente de qualquer ideia. Sabe, fica mais fácil você caminhar com o seu irmão, se você olhar para ele com o olhar de Cristo. Você sabe que ele pertence ao Senhor. Você vai tratá-lo diferente. Jesus nos ensina a humildade. É fácil ser exaltado, inclusive pelos adversários. Difícil andar pela terra com sua glória velada e escondida. E isso Deus fez. O Filho de Deus fez. Um amigo meu me contou uma história, uma certa vez, que ele era pastor numa igreja nos Estados Unidos, e aí ele trabalhava num seminário, e em um certo momento seu telefone tocou, era um homem que tinha acabado de chegar à cidade, e ele perguntou onde era a igreja, que ele queria frequentar a igreja, porque ele estava fazendo uma pesquisa na biblioteca do seminário. E ele ficou nessa igreja por um bom tempo, e participava de todas as escolas dominicais, dos cultos, inclusive ele participou de toda a série da escola dominical, do livro de Romanos, e dava uma dica ali, ajudava aqui, enfim. E um dia, depois que esse irmão se foi, viajou, ele procurando na internet, descobriu que esse irmão que estava ali tinha escrito um comentário de Romanos. Logo,
o ensino que ele estava dando. E era um comentário muito elogiado. E ele ficou pensando assim, nossa, ele nunca chegou e me falou isso. Ele nunca chegou lá tentando me mostrar como eu estava errado ou que ele entendia mais. Mas ele serviu, sentou ali, aprendeu ou pelo menos me ouviu falar besteira, né, meu amigo falando. Mas ele nunca falou isso. E eu achei essa história assim, me lembrei dessa história, muito fantástica. Por quê? Porque, de alguma forma, esse irmão considerou ele, meu amigo que era pastor, superior a ele mesmo, mesmo ele tendo conhecimento profundo sobre a carta. Irmão, isso é pesadíssimo para nós, né? A gente não é assim. A gente busca qualquer oportunidade para ser exaltado, né? É difícil andar com glória escondida, mas o nosso Senhor fez isso, sabe? E Paulo está aqui nos chamando a considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é pesadíssimo, né? Ele não está aqui falando para você negar dons que você recebeu, mas aprender a olhar o mundo de uma outra perspectiva, tá? Gente, nós sempre estamos no centro das nossas experiências, tá? Nós esquecemos que o mundo não gira ao nosso redor. Às vezes, nós frequentamos a igreja, nós participamos da igreja e nós queremos que a igreja viva para satisfazer os desejos, os nossos desejos. Às vezes, nós vivemos para que a família viva para satisfazer os nossos desejos, né? Como se nós fôssemos uma criança, um bebê, né? Um bebê está ali sendo cuidado, recebendo carinho, mas o problema é que a gente cresce e continua com a mesma atitude, né? E acredite, isso no adulto é terrível. Homens adultos, mulheres adultas, achando que a igreja, a família existe para satisfazer as suas necessidades, isso é terrível. E aqui nós devemos seguir esse conselho do apóstolo Paulo, sejam que nem Jesus, humildes, considere o outro superior, né? Comece a olhar para o lado e se coloque como um servo. Aprenda a sentir a dor do seu irmão. Cada um tem um pecado diferente, uma história diferente. Procure saber qual é a dificuldade do seu irmão. Ajude ele nesse processo de santificação. Tá? Eu acho que nós seríamos mais pacientes se conseguíssemos enxergar o mundo pelo olhar do outro. Seríamos, sim, bem mais pacientes. Entender a dor do outro. A vida é muito mais do que ser servido. Humildade, aprender com Jesus é começar o caminho do serviço. É que você é um com o seu irmão e você o serve. E você é um da maneira de pensar, da mesma maneira de pensar, forma de observar e ver o mundo. E isso tem que mudar. Nós precisamos mudar. Um autor, que até faleceu, chamado David Foster Wallace, ele conta uma história em um dos seus livros, talvez você já até passou por isso, que ele fala assim, num caixa de supermercado, você fica irritado com todo mundo, né? Com a mulher do caixa que está lenta, com a pessoa que está ali na tua frente, daqui a pouco esqueceu um produto, volta para pegar. Isso aconteceu já demais, né? Você está ali chateado com alguém que esqueceu a senha do cartão. Você está irritado com todo mundo. Por quê? Porque parece que o mundo gira ao seu redor, né? Você sabe o que você passou, mas você ignora e não procura saber o que aquela pessoa que está ali tendo essas ações passou, se ela teve um dia difícil ou não, né? Será que a pessoa do caixa está ali lenta porque ela foi humilhada pelo seu gerente? Será que a pessoa esqueceu um produto porque está preocupado com alguém que está doente? Nós não pensamos nisso. Nós queremos chegar em casa, nós queremos estar no conforto do nosso lar, resolver as nossas coisas. Nós não pensamos no próximo. Isso é natural de alguém
que está em Adão. Mas alguém que está em Cristo não pensa assim. E essa palavra e esse conselho de Paulo precisa nos afetar. Nós precisamos continuar o caminho para a santificação, nos parecermos mais com Jesus, imitarmos as suas ações. Antes de pensar em você mesmo, pense no próximo. Isso é o nosso, e esse é o nosso testemunho. O que você não pensa é que você... O David Foster Wallace fala isso, né? O que você não pensa é que o mundo não gira ao seu redor. É que o mundo não funciona ao seu respeito, por tua causa. Você sempre pensa em você em primeiro plano. E às vezes, de uma forma cínica, tenta usar a Bíblia para embasar isso. Mas Paulo nos chama, tem a mesma maneira de pensar como a de Cristo Jesus. Isso influencia como você usa seu tempo, isso influencia como você usa seu dinheiro, como você vive a sua vida, como você trata pessoas que estão na liderança com você. Isso influencia como você trata a sua família, como você trata seus irmãos da igreja, seus pastores, pessoas que estão ali no mesmo projeto de liderança com você, que é bem diferente e que às vezes não bate as ideias, mas nós temos o mesmo modo de pensar, nós temos a mesma maneira de observar o mundo, porque nós estamos em Cristo. O mundo não gira em torno de nossas ideias, não é para o nosso benefício somente. Nós não estamos aqui para sermos agradados, mas para servirmos. Ele é o glorioso Jesus. Ele andou com a sua glória escondida. Ele, mesmo sendo Deus, não considerou errado ser Deus, mas assumiu a forma humana e se humilhou. Vamos imitá-lo. Vamos imitar o nosso Senhor. Nós somos dele. E graças a eles, e graças a ele, vamos ficando parecido com ele. Isso é inevitável. Quem está em Cristo vai ficar parecido com ele. Isso é inevitável. Mas a questão é, você vai ser que nem um tolo, mudar resistindo, apanhando, ou você vai ser um sábio, se submeter à disciplina do Senhor, começar a viver essa imitação e deixando o Espírito Santo trabalhar. Antes de pensar o quão organizado, o quão responsável você é, olhando a desorganização e a irresponsabilidade do outro, passe a viver, a pensar e observar como Jesus. Ajude o seu irmão. O mundo não gira em torno de você e você não foi resgatado para ser agradado, mas para servir. Vamos aprender com esses conselhos do apóstolo Paulo, corrigindo um problema em Filipos, na igreja de Filipos, e corrigindo um problema no MPC, e corrigindo um problema na igreja no mundo. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Siga seu exemplo. Ele é o nosso herói. É ele, por meio dele e por causa dele, nós vamos trilhando esse caminho de santificação até o dia do nosso Senhor. Vamos orar. Nós vamos ter agora, nesse momento, logo depois da oração, o nosso momento de ceia. E é um ótimo momento para você pedir perdão do Senhor por ser tão cheio de razão, por se sentir tão machucado porque você estava tão certo. Aprenda, seja servo. Nosso Deus tinha toda o porquê não ser, mas ele decidiu ser. Como não se esquivou do trabalho e da missão. E nós devemos seguir esse exemplo. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado pela tua graça e o teu amor. Ajuda-nos, Deus, a termos o mesmo sentimento, a mesma atitude que o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo teve. Que mesmo sendo Deus e não vendo problema nenhum nisso, decidiu vir se tornar homem,
ser humano, gente, se humilhou, foi humilhado, foi obediente, cumpriu a lei, foi para a cruz, morreu, ressuscitou por nós e por causa disso nós podemos estar aqui hoje. Muito obrigado. Age em nosso meio. Corrige esse problema em nosso meio. Corrige esse problema nas igrejas, daqueles que não fazem parte desse corpo, dessa parte do corpo, mas estão ouvindo essa mensagem. Que nós possamos olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. Sermos servos. Olhar o mundo, olhar a vida pelo olhar de Jesus. Nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos e assim servirmos. Muito obrigado, Pai. Nos dá um testemunho precioso enquanto nós vamos caminhando para a santificação. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós vamos ter o nosso momento de ceia agora. Eu peço que você, junto aí com a sua família, pegue todos os elementos, o pão e o cálice. Nós vamos agora, como um só corpo, agradecer ao Senhor por esse momento, depois dessa mensagem, onde nós aprendemos um pouco sobre servir, ter o exemplo de Jesus, olhar a vida pelo olhar de Jesus. E que precioso que nós temos agora a comunhão, né, a Eucaristia, como a parte para selar tudo isso. Então, peço agora que você agradeça ao Senhor por esses elementos e nós vamos participar do pão e do cálice. Pertencemos a Jesus, pertencemos uns aos outros e que glória, e que alegria, e que privilégio. Pai, muito obrigado porque somos o teu povo e o Senhor nos deu a graça de servirmos, a graça de adorarmos o teu nome e, Pai, servirmos aos nossos irmãos. Então, muito obrigado. Peço agora que o Senhor abençoe esse pão e esse cálice. Que precioso. Mesmo por vídeo, mas existe um Espírito que nos une, que é o Espírito do nosso Senhor, Espírito Santo. Muito obrigado. Abençoe esse pão e esse cálice. E isso mostra que nós estamos em Ti, que pertencemos a Ti e que pertencemos uns aos outros. Somos a Tua noiva e a Tua igreja, que está sendo santificada e estará naquele dia gloriosa para o grande encontro, para a grande mesa, para a grande ceia. Muito obrigado, Senhor. Participe do pão. Pai, obrigado pelo cálice, nova aliança, cálice que não só representa, mas que nos aponta para a Tua obra, para aquilo que o Senhor fez por nós. Cálice da humildade e da grandeza, que mesmo sendo Deus, tornou-se servo e derramou sangue por nós. Obrigado, Senhor. Participe do cálice. Agradeço a Deus. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de participar da comunhão com os meus irmãos nessa comunidade tão preciosa. Abençoe seu dia, que eles possam refletir nessa palavra e nesse momento precioso. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe, um ótimo domingo, até a próxima semana. Ecoa desde a eternidade, é uma resposta à Tua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação, todos te adoram.
todos te adoram. Uma canção ecoa desde a eternidade, é uma resposta à tua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação, todos te adoram. Todos te adoram. Todos te adoram. Todos te adoram. Uma canção ecoa desde a eternidade, é uma resposta à tua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação, todos te adoram. Todos te adoram. Todos te adoram. Todos te adoram. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Como descrever aquele que o tempo e o espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime e habita na eternidade? Como descrever aquele que o tempo e o espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Como descrever aquele que o tempo e o espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo.
aquele que é o princípio e o fim. Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Como descrever aquele que o tempo e espaço lhe servem? Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Tu és santo.